Os Estados Unidos apreenderam hoje o avião presidencial da Venezuela. Essa informação foi confirmada pelo Departamento de Justiça americano. Segundo o órgão, a apreensão se deu por conta da violação de regras das sanções impostas contra a Venezuela. Autoridades americanas também disseram que a aeronave foi comprada ilegalmente por 13 milhões de dólares por meio de uma empresa fantasma e contrabandeada para fora dos Estados Unidos. A apreensão acontece em meio a uma pressão internacional sobre Nicolás Maduro por conta da eleição presidencial. Além disso, a Procuradoria da Venezuela pediu a prisão do opositor Edmundo González. O político passou a ser investigado pelos crimes de usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, incitação à desobediência, conspiração e sabotagem de sistemas por denunciar uma fraude na última eleição. A investigação tem como foco o site que a oposição criou para divulgar as cópias das atas que comprovariam a sua vitória com mais de 70% dos votos. Já as instituições alinhadas com Nicolás Maduro afirmam que o líder venezuelano foi reeleito, mas não divulgaram os dados das urnas. Quem vai analisar esse cenário político na Venezuela e a pressão internacional contra o governo de Nicolás Maduro é a professora de Relações Internacionais da ESPM, Natália Finderman. Boa noite, Natália, bem-vinda. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Quero começar te perguntando sobre a posição do Brasil. A gente tem visto até agora o Brasil se colocando ali como um mediador dessa questão das eleições na Venezuela. Ainda cabe esse papel de mediador depois desse pedido de prisão por parte do Ministério Público da Venezuela de Edmundo González? Olha, até esse momento o Brasil não se pronunciou, né, sobre esse pedido de prisão de Edmundo González. Me parece que foi um revanche em relação a, vamos dizer assim, a apreensão do avião de Nicolás Maduro na República Dominicana, né? Foi uma ação do governo com o objetivo de responder a essa iniciativa dos Estados Unidos. Sabemos que o Brasil ficou numa situação muito delicada com a questão das eleições, mas recentemente já se posicionou solicitando, né, a publicação das atas, o que não foi feito pelo governo de Maduro, e o pedido de novas eleições. No entanto, o Brasil também não pode romper completamente as relações com a Venezuela, uma vez que está responsável não somente pela embaixada brasileira, mas também pela embaixada da Argentina, onde a gente tem ali alguns refugiados políticos da própria oposição. Professora, falando então ainda sobre esse pedido de prisão, a confirmação da prisão, que pode acontecer em algumas horas, no próximo dia, deixa o país ainda mais isolado perante os grandes países do Ocidente, se a gente olhar os Estados Unidos, a Europa, e só com os aliados China e Rússia, ou haveria mais alguém a estar do lado venezuelano? Olha, sem dúvida, né, a Venezuela passa por um isolamento. Acredito que o Irã é um país que talvez possa vir a contribuir com a Venezuela, né? Eles têm relações, já teve inclusive vendas de avião do Irã para a Venezuela em anos anteriores. No entanto, demonstra um aumento da repressão do governo de Nicolás Maduro. Isso já era esperado pela oposição quando ele fez a nomeação de Cabello, né, para o cargo de ministro do Interior, da Justiça e da Paz, recentemente. Né, Cabello vamos dizer assim, um líder tradicional do chavismo, já atuou dentro do governo durante o mandato de Hugo Chávez, esteve afastado na gestão de Nicolás Maduro, mas sempre se mostrou um leal parceiro do chavismo. E o seu retorno parecia apontar, vamos dizer, para um cenário de maior repressão do governo de Hugo Chávez. Agora, se a prisão de fato vai se consolidar, não sabemos, porque não sabemos aonde está, né, o González. Mas já foi chamado algumas vezes pela justiça, não se apresentou e se mantém, né, segundo informações da Maria Corina Machado, em um lugar secreto na Venezuela. Porém, é possível que ele não esteja mais dentro do país.
Professora, quero te ouvir sobre 2 pontos. O primeiro, ainda continuando nessa linha, você vê essa situação, esse pedido de prisão por parte do Ministério Público de Edmundo Gonzalez, como um sinal de que o regime de Nicolás Maduro está com disposição para ser ainda mais radical do que foi até agora? E a respeito da apreensão da aeronave do governo venezuelano pelos Estados Unidos, eu gostaria de ter a sua análise. Você vê como uma coincidência ou os Estados Unidos já deixando de lado o campo do discurso, de cobrança das atas de votação e já partindo para algum tipo de ação contra o regime de Maduro? Olha, acredito, vou começar pela sua última pergunta, né? Acredito que os Estados Unidos quer deixar claro que vai aumentar, vamos dizer, em certas medidas, as ações contra o governo de Nicolás Maduro, e a apreensão desse avião é para sinalizar, sim, esse posicionamento, né? Acredito que já se deu por encerrada, vamos dizer, essa questão da publicação das atas nas relações internacionais como um todo, né? A gente já viu cobranças de diversos países, tal como o Brasil. No entanto, Maduro tem se demonstrado aí, vamos dizer assim, sem nenhuma vontade, né, de negociar esses termos e de apresentar essas atas publicamente. Então, os Estados Unidos tomou essa iniciativa de realizar essa apreensão, demonstrando aí que pode tomar talvez medidas mais drásticas. Embora essas medidas mais drásticas, do meu ponto de vista, não devem acontecer neste período, vamos dizer assim, nesses próximos meses, porque nós temos, nesse momento, as eleições nos Estados Unidos acontecendo, então a gente tem aí uma situação da política doméstica que tem tomado a agenda, vamos dizer, do presidente Biden e da vice-presidente Kamala, que está saindo aí como candidata pelo Partido Democrata. Professora, hoje mesmo... Agora a segunda pergunta, né? Eu esqueci a segunda. Desculpa, perdão. Imagina. Qual que era a segunda? Eu já esqueci. Era para saber se você acredita, professora, que de alguma forma isso sinaliza, esse pedido de prisão por parte do Ministério Público da Venezuela, ele possa sinalizar que o regime de Maduro está com mais disposição para ser mais radical do que já vinha sendo até agora? Não, sem dúvida. A própria nomeação do Cabello já demonstra essa disposição, né, de repressão maior na oposição e de adotar medidas drásticas para desmobilizar por completo a oposição venezuelana. Então, acho que a tentativa, vamos dizer, de Maduro de colocar que ele fez um pleito democrático e que a democracia iria, vamos dizer assim, reinar na Venezuela, né, foi por água abaixo. O Acordo de Barbados fracassou e o governo de Maduro vai, pelo visto, manter uma linha dura frente à oposição, sem dúvidas nenhuma, Renata. Professor, ainda nessa linha que a Renata levantou, hoje o presidente o presidente Maduro falou que só vai deixar o governo quando outro chavista assumir o local. Ou seja, deixando claramente que ele vai passar, digamos, a coroa para fazer um próximo presidente. De fato, já há uma possível movimentação? Você crê que ele pode já imaginar um substituto para ele ou ainda é muito cedo? Olha, eu acredito que ele está saudável, né, o Maduro, pelo menos publicamente não sabemos que ele esteja com algum tipo de enfermidade e, do meu ponto de vista, ele não demonstra nenhuma intenção de passar esse bastão, né? Acho que é muito mais uma fala populista do que qualquer outra coisa. Não vejo nenhuma sinalização nesse sentido. Tá certo, professora. Obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre a Venezuela e mais esse capítulo da tensão do país com o resto da comunidade internacional. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, Gustavo. Renata, até mais. Boa noite. Tchau, tchau.